E aí, pessoal, como é que vocês estão? Nós estamos chegando aqui com Na Faixa pelo National Sports Channel, sempre com uma atração especial. Antes de falar da atração de hoje, mandar um grande abraço a você que tem feito comunicação conosco de qualquer parte do Brasil. Você está assistindo aí pelas mais variadas plataformas os nossos programas esportivos e eu agradeço. E você continue fazendo contato conosco pelo WhatsApp 11 São Paulo 947816365. Pode visitar o nosso site nationalsportchannel.com.br. Lá na área de contato você fala conosco ou pode mandar um e-mail para o nsc@nsctv.com.br e nos visite em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram para acompanhar a nossa programação e os nossos eventos. Pois é, hoje é dia de Luiz Carlos Quartarolo e Fábio Seródio, dois dos maiores jornalistas esportivos do Brasil, com o seu quadro Os Caras, que vai trazer hoje um zagueiro que, se jogasse, nos dias de hoje valia para jogar fora uns 50 milhões de euros. Você vai saber quem é já já. Os Caras vêm aí, vamos juntos. Você vai assistir agora mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Olá, amigos, os Caras estão de volta e cada vez mais com personagens importantes. O Fábio Seródio, vou falar uma coisa pra você, viu? Eu e o convidado chegamos aqui umas 3 da tarde. Verdade. O Fábio Seródio acabou de chegar, teve que se enxugar, por isso que o programa atrasou um pouquinho, mas tudo bem, é claro que é brincadeira. Olha, o Fábio Seródio está hoje na defensiva, mas é bom estar na defensiva de vez em quando o cara é um craque. Estou com os pés no chão. Pés no chão. Mas eu subo bem de cabeça também. Com esse peso aí eu tô até vendo, né? O cara Quem de é hoje... seu convidado? O cara de hoje, O Fábio cara de Seródio. hoje é o italiano. Ele nasceu na cidade de Lúcia, província de Rovigo. Tem 65 anos de idade. Fisioterapeuta e, na verdade, começou como goleiro. O nome da fera... Aliás, tem 3 Copas do Mundo, títulos de campeão paulista, campeão brasileiro no São Paulo, jogou no Cosmos. O nome dele é José Oscar Bernardi, um dos maiores ídolos do São Paulo Futebol Clube. Não vou esconder de ninguém, fui fã de carteirinha do Oscar. Uma honra enorme ter você aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Você é o cara do programa. Obrigado por ter vindo, Oscar. Obrigado, eu que agradeço o convite e de participar do programa de vocês. Obrigado. Eu esqueci de falar na abertura, dentre outras características, ele é irmão do prefeito da cidade. Manda pra caramba. Manda pra caramba. Não sou mais. Tem aquele CT lá em Monte Sião, né? Continua funcionando e muito. Na verdade... Aquilo lá é o hotel, né? Na verdade é o hotel, né, que chama Oscarim. E temos o Clube Brasília Futebol Clube, que é da família, né? Que é o meu filho hoje que é o presidente e que toca o clube, que trabalhamos mais na formação de atletas, entendeu? Que é a meta do clube, né? Disputamos também o profissional, porque é obrigatório, mas o Brasílias tem feito bons trabalhos na parte de desenvolvimento de atletas, né? Sub-15, sub-17. Acredito que nós temos aí já espalhado para os clubes aí uns 23 meninos, né? Aguardando fazer sucesso. Né? Agora, Oscar, como é que chama seu filho, o presidente lá? É o Matheus. Matheus Bernardi. Matheus Nava Eu Bernardi. acho que eu conheci o Matheus, mas ele era tão pequenininho, né? É o tempo que passa, não? Ele hoje já é um homem, 28 anos, né? Ele falou que você está com 65. Puxa, eu fico... Olha pro Oscar, é 65. Você olha para mim, eu tenho 62. Ele continua acontecendo? fazendo jus ao apelido, né? É o Belo, o Belo. Agora você falou aí, porque você notou aqui, viu, Oscar? Porque eu que sou o cara organizado, eu que sou muito bom. Eu sou meio anarquista mesmo. Você falou que
Que ele nasceu em Rovigo, Na cidade de Lúcia, na província de Rovigo. na Itália. A família, né? A Mas família, é lógico, eu fiz um certo exagero. e tal. eu sou natural de Monte Sião, né? Minas Gerais, né? Aliás, Porque eu tenho um familiar lá da minha esposa que nasceu em Rovigo, por isso que me chamou a atenção. ele tem em todos os Eles lugares. estão em todos os lugares. Outro dia eu fui comprar um presépio no Natal, ele falou, compra esse que eu tava lá e via igual. Eu falei, tá bom, obrigado. Sua avó estava também. Oscar, na Não liga verdade... não, é assim mesmo, viu? Né, meu irmão de coração. Na verdade, eu estava olhando a tua carreira, a tua vida, a tua história, e fiquei assustado porque o bom da família era teu irmão. Nós somos uma família, né? Pro lado da minha mãe, por exemplo, quase todos meus tios eram jogadores, vamos dizer, da cidade, né? Que eram, assim, considerados bons jogadores lá da região, né? E o meu irmão era, de fato, um excelente jogador da região ali, era considerado um dos melhores, né? Zagueiro e também volante ele jogava. Então, ali na região ali, era bem conhecido e de fato, jogava muito bem mesmo, entendeu? Eu sou, assim, de uma geração bem após ele, porque esse meu irmão, ele foi filho único por 18 anos. Aí depois que a minha mãe teve o segundo, entendeu? Ou seja, ele, o Todd, como era conhecido... Seu pai estava na retranca também. Minha mãe não defensiva. podia ter, né, não conseguia engravidar. 18 anos depois foi engravidar. Engravidou do segundo. Quase um milagre, hein? Então esse meu irmão mais velho, ele praticamente era o meu pai, porque ele tem quase 25 anos mais velho que eu, né? Entendeu? Mas cheguei a vê-lo jogar também, sim. Ele foi político. Mas ele não quis seguir a carreira nem nada, ele quis estudar, fez direito. E depois foi, assim, ele é muito político, ficou lá na cidade, foi prefeito em 3 mandatos. Então você é o segundo da família, você? Eu sou o quinto. E depois também? E depois teve mais uma moça ainda, né? Mais uma irmã que é um ano mais nova. Na época lá era normal, naquela época, meus pais também, né? 6 filhos. Tenho 7 irmãos, eu tenho 6 irmãos, comigo 7. Né? Era normal isso. Hoje em dia já... Família mineira ainda... mineiro, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada, né, Oscar? Eu já sou mais novo, meu pai, éramos 4, né? Minha irmã faleceu, mas meu pai só deixou a dívida para um. Seu querido pai? Só deixou a dívida você reza por ele? Isso. Oscar, por que você queria ser goleiro? Não, eu gostava de saltar, de pular, entendeu? Então eu treinava, gostava de bater bola e de pular no gramado lá, porque goleiro é gostoso de jogar no gol. Quando você faz uma bela... controvérsia. Uma bela defesa e tudo mais, é gostoso. Quase um gol. Mas aí eu comecei a querer jogar de atacante, entendeu? Aí o treinador falou, não, você vai lá para lateral direito, no lateral eu não vou. Aí eu acabei ficando ali na zaga, né? Porque tinha 14 anos, 15 anos, mas já era quase o mesmo tamanho de hoje, já cresci bastante. Aí eu acabei jogando na zaga, dando certo, né? E eu jogava com 15 anos, mas junto já com os adultos, né? Da cidade ali, lógico que eles ajudavam, mas ajudou bastante, né? Eu ter jogado com mais experientes ao meu lado, né? Ganhou rodagem. Agora, Oscar, você quase foi goleiro lá em 77, tirando aquela bola de cabeça em cima da linha praticamente do gol do Corinthians. Contra o Corinthians, né? Pois é. Você teve vontade de botar a mão naquela bola? Então, rapaz, olha, tem duas, vamos dizer, hoje ainda estava conversando sobre isso, porque nós estávamos fazendo um treino aí na Federação Paulista e estávamos uns espanhóis dando treino à La Liga, como se faz os treinamentos da parte sub-15, sub-17 lá na Espanha, né? E aí surgiu a conversa também, como sempre, do jogo do Brasil e Itália, que eu também dei uma cabeçada e a bola não entrou. O Zoff em cima seria a classificação. Justamente. E tem a outra que eu também tirei, mas que infelizmente entrou, que é essa do Corinthians, né? Que aliás eu ajeitei para o Brasil, né? Não, você fez o que podia. Né? Por isso que eu perguntei, você teve vontade de, vamos, já que vai, vou fazer um pênalti aqui, porque você estava bem colocado. Não, mas lá foi assim, aquele bate-rebate, né, dentro da área, entendeu?
e foi o que causou, né? Foi um cruzamento do lado esquerdo, né? Que Corinthians... O Zé Maria cruzou, a bola atravessou, o Vladimir meteu na trave, né? Foi isso. O Vaguinho chutou, eu tirei de cabeça e sobrou pro Vaguinho, né? O pé de anjo agora é uma coisinha só. Como você viu, eu estou seguindo o seu script. Ainda não, porque você já pulou metade. Não, mas eu nem falei do Mário Juliato com ele, você já foi pro final para do você. campeonato. O Mário Juliato que apareceu há pouco tempo. É que para você que não viu, para você que é de uma outra geração, você tem a vida toda para viver, o jogo de 77 foi marcante para o Corinthians e para a Ponte Preta. O time da Ponte Preta era Carlos, Jair Pisserni, Oscar, que está aqui, Polozzi e Odirley. Uma defesa maravilhosa. Não, o Odirley não jogou o último jogo. Esse jogo ele não jogou. Mas ele jogava foi demais. suspenso. Então esse era o time base. Aí vinha Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá. O meio-campo maravilhoso. À frente, Lúcio, Rui Rei e o Tuta. Isso. Era uma seleção, né? Se fosse olhar hoje, né? Esse jogo, como o senhor disse, ele não jogou o Odirley. O Odirley, que estava suspenso esse jogo aí, né? Jogou um garoto do Atlético Mineiro, que estava lá com a gente, acabou jogando. E foi nesse setor que aconteceu um cruzamento, né, que a bola veio. Mas era, vamos dizer a verdade, era uma missão, assim, o time da Ponte era muito bom, mas era quase impossível. O Corinthians, com 22 anos, sem vencer um campeonato, e tendo que jogar 3 vezes aqui em São Paulo, diante da torcida do Corinthians, era meio difícil mesmo, né? Ainda bem, ainda que a Ponte ainda venceu o segundo jogo, né? Levou o jogo para o terceiro. Foi um feito bonito, né? Que causou também, logo no início, que atrapalhou muito a Ponte, foi a expulsão do Rui Rei, porque acho que foi 10 ou 11 minutos ele foi expulso. Aí tivemos que jogar praticamente o jogo inteiro, né? Com 10, né? E jogando fora de casa. Né, pressão da torcida. Pressão da torcida. Eu conheço muito o Rui Rei. Mas o time era melhor que o do Corinthians, viu? Muito melhor. O time do Corinthians era bom também, sim, viu? Era time bom, mas não também, era experiente e tal. Mas o da Ponte era um time mais técnico, né? Era mais leve, né? Mais veloz, né? Porque tinha Tuta de um lado que era veloz, o Lúcio do outro lado também muito rápido, né? E o meio de campo muito técnico, né? Com o Dicá, o Marco Aurélio, o Vanderlei, né? Que era um jogador mais experiente. O Dicá ficava mais ou menos uns 6 meses sem errar o passe, mas tudo bem. O Dicá eu conheci muito o Rui Rei, convivi com ele no Corinthians, uma figura humana, sofreu muito, né? Perseguição. E aí, uma das brincadeiras que a gente sempre fez com o Rui Rei foi: o que você falou pro Delcídio? Ele fica até bravo com essa história. Oscar, você estava em campo, você escutou alguma coisa? Então, olha, eu vou falar a verdade para você. O Rui foi expulso injustamente, entendeu? Esse jogo aí, o Vicente Mateus, a diretoria do Corinthians, distribuiu não sei quantos mil apitos para a torcida. E então você imagina, tinha quase que 140 e poucos mil torcedores no campo e não sei quantos mil receberam o apito. Então era um barulho que eu não conseguia nem conversar com o Polozzi ao meu lado, com o Carlos, entendeu? Do barulho do apito, sabe, que tinha no campo. Ele não sabia quem estava apitando. Pois é, justamente, né? Era da arquibancada, sabe? Então confundia muito o juiz. Mas quando aconteceu a falta, o Rui, na verdade, ele sofreu a falta do Alfredo, entendeu? E aí que o juiz inverteu, né? Que deu a falta para o Corinthians. O Rui era assim, muito, né? Esculachado, brincalhão e gozador, e reclamava mesmo durante os treinos, durante os jogos. Então ele assim muito, né, gesticulava demais. Então, mas ele não xingou, não ofendeu o Delcídio, né? Ele apenas reclamou que a falta era dele, não era é o contrário, né? E aí o Delcídio deve ter falado alguma coisa, botou, porque o costume do Delcídio era essa aqui, né? Você ia conversar com ele, ele punha a mão aqui, ó. Porque antes o cartão era nesse bolso aqui, não era mais não era no bolso de trás, no bolso da frente. Então você ia falar com ele, já falou: o que você disse? Entendeu? Já punha a mão aqui, já amedrontava, né? E o Rui, ele botou a mão aqui, o Rui gesticulou e falou não sei o que, ele deu foi isso que aconteceu. É verdade que o Delcídio uma vez ficou encebando que se ia se casar, você precisava de um cartão amarelo, ele ficou enrolando? Só deu no final? Eu acho que é verdade, sim. Acho que é verdade. O Delcídio fala que te deu um presente de casamento. É verdade.
eu me casei, depois desse jogo eu tive que viajar e ficar fora do jogo Seguinte, seguinte. Você estava pendurado. Estava pendurado. E para quem não sabe, o Oscar era um zagueiro que não batia em ninguém. Não batia, mas não era um jogador com uma vida pregressa de violência. Eu fui pedir para ele. Você pediu para ele dar o cartão. Me dá o cartão que eu vou casar. E ele enrolou você até o último minuto? Aí ele já acabou dando. Nós pulamos uma fase da carreira eu tinha me esquecido. Eu lembro. Que foi no... Tava lá, você não acredita, ele tava lá. Acompanhei a carreira do Oscar. Acompanhei ou não acompanhei, Oscar? Eu tinha cabelo preto, barba preta e bigode. Direto. E eu ainda usava fralda e tava na Vou falar mais. Posso cometer uma inconfidência com você? Com ele? Com ele. Com você eu já cometo. Se você falar que ele é bonito, vai Eu lá. conheci a esposa dele antes dele. Epa. Foi um dia na TV Gazeta, na Fundação Casper Libero. Não foi lá que você a conheceu? Foi. Tá vendo? Foi, na verdade, foi... foi no evento que teve. No evento você lá. Você estava voltando de Nova York para jogar no São Paulo. Foi no evento lá no hotel ali, perto da Gazeta, ali na região. Isso, E daí todo mundo estava lá, essa moça muito bonita, trabalhando, normalmente. Aí chegou o Belo. Aí nunca mais. Mas agora veio o meu lado desumano na história. Ô, Leão Lobo, isso aí é respeito. O Oscar, ele vai falar uma linda família. Ele vai falar se é verdade ou mentira. O Oscar era conhecido no São Paulo, primeiro porque ele gostava de ficar lendo. Já era um certo diferencial. Aliás, fisioterapeuta formado. Já outro diferencial. Ele e o Dario Pereira, os dois eram solteiros, mas não eram muito amigos. Foram amigos depois de casado. Quando eu era solteiro, aliás, eu não saía à noite, assim, não tinha essa não era baladista. Costume de sair, né? Eu gostava de dormir cedo, ainda gosto, mas eu era assim. E então eu passei a ser assim mais... Dentro de campo a gente era conhecido muito, né? Sim, entendia bem. Mas fora de campo, foi depois que o Dario também se casou. Porque daí as esposas ficaram amigas e tal, aí a gente Elas fazem isso com a gente. O Cupido foi você. O Cupido não foi Cupido, não. Ela estava trabalhando, realmente era uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, e com todo respeito. O Belo casou com a bonita. Não, e o Carlos Miguel Aidar era o presidente de São Paulo na época. Daí chegou o Belo. Aí, olho no olho, amor à primeira vista. Aí o sogro dele, que não gostava quase do futebol, nem do São Paulo, né? Foi fácil, né? O sogro ele era São Paulino, né? Aí ficou mais fácil. Tá vendo como você da vida dele? Mas eu quero falar do começo da carreira dele, você já jogou ele casado. Já namorou, já casou, já teve filho. Eu estava pensando. Porque eu sigo o script. E eu estava pensando que eu ia começar a falar com ele sobre a estátua do Moisés Lucarelli e Mário Juliato. Cara, verdade. Foi assim que começou, não foi? O Estádio da Ponte, chama Moisés Lucarelli, que você sabe, o Estádio da Ponte foi construído pelos torcedores da Ponte, né? E tem lá, na entrada, tem um busto do Moisés Lucarelli, que é um fundador da Ponte, né? E então os jogadores juvenis, os júniores, ficavam sentados ali em frente, porque ele tem o busto e tem uma plataforma assim, não é para sentar, mas os garotos gostavam de sentar ali, né? Então acho que tem até hoje ainda esse costume. E como do costume, ainda hoje, os juvenis, os juniores jogam aos sábados, né? Ainda hoje. Então nós jogávamos sempre ao sábado. E esse final de semana, eu falei, olha, eu vou ficar aqui porque eu quero ver, porque acabava o jogo, eu queria ir embora para Monte Sião, né? Queria ver a família, né? Falei, essa semana eu quero ficar aqui, eu quero ver o Pelé. Porque, né, o Eduardo, aquele time, o Edu, né? Falei, eu vou ficar aqui, eu quero ver esses caras de perto, né? Nunca vi, né? Que era molecão. Então estávamos sentados ali, daqui a pouco chega o seu Mário, que o Mário, ele era auxiliar do Minelli. O Minelli veio para São Paulo, entendeu? E ele ficou substituindo, ele era do juniores e auxiliar do seu Mário. Subiu para a Ponte, ficou ali só para esse jogo, né? Ele era interino. E aí ele chegou lá na roda dos meninos lá e falou, o italiano, ele me chamava de italiano, vou precisar de você amanhã, domingo, acho que era parece na sexta-feira. Assim. Eu falei, por que, São?
Não, porque o Araújo, o zagueiro do profissional, ele não renovou e você hoje vai dormir do lado do profissional, porque lá tem a entrada da ponte, de um lado aqui é o amador, do outro lado é o profissional. Acho que ainda é assim, né? É assim ainda. Você vai dormir do outro lado lá hoje. Se ele não renovar, você joga. Eu falei, puxa vida, meu Pelé, eu vim aqui para ver o homem, agora vou ter que marcar, cara. Então espera aí que você já vai contar o resto dessa história no próximo bloco. Oscar pela primeira vez contra o Santos de Pelé. Esse é ou não é o cara? Até já. Estrago, né? Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. É isso aí, a gente volta aqui, o segundo bloco, os caras, eu, Fábio Serodi, e hoje um convidado muito especial, o nosso Fred exagerou, hein? Federico Batalha, eu vou falar pra você. Oscar José Bernardo, um grande jogador. cara capitão na seleção, eu lembro muito do Einstein, né? Que me parece que era um pouco mais inteligente que eu, né? Um pouquinho só. E ele falava assim, um amigo você não troca nunca, você troca de camisa, troca de casa, troca de carro, troca de emprego, troca até de vida. Mulher não vou falar, eu sou casado com a mesma há 34 anos, você também, e o Oscar também. 34 não tem Então idade. conosco não tem esse problema, não troca de mulher. Mas amigo você não troca muito. Não troca nunca. Mesmo quando você não o vê tanto. Mas você considera o cara um amigo. E o Oscar é um amigo nosso. Posso considerá-lo assim, com certeza. Com certeza. A gente conviveu, viu tantas coisas juntas. E você estava falando no outro bloco, da hora que o homem avisou o Araújo. Eu lembro do Araújo, viu? Tá vendo como eu lembro? Jogava Araújo e Dagoberto. Isso. E daí você foi justamente... O jogo era o bom. O jogo com Pelé de Santos. Pois é. Na verdade... A Ponte tinha assim, uma zaga muito boa, sabe? Que era o Araújo, era um jogador muito bom, o Dagoberto. E tinha um jogador que eu gostava muito da Ponte Preta, que depois veio para São Paulo também, que era o Samuel. Muito bom jogador. Muito bom jogador, muito clássico, né? O Nelsinho era lateral desse time já? O Nelsinho era lateral do time, desse time Bom aí. jogador também. Entendeu? Então, ou seja... O Wilson Piqueto, goleiro? Goleiro é o Wilson Piqueto. Depois veio Valdir Pérez, né? Depois você fala que eu não conheço. Calma, deixa o cara contar a história. A Ponte era assim, um celeiro de goleiros e zagueiros, né? Que foi na formação, a maioria Você teve o Wilson Piqueto, aí veio Valdir Pérez, depois veio o Moacir, depois veio o Carlos, o Sérgio, enfim, agora o Ivan, né? Todos os jogadores que fizeram sucesso na defesa e também no meu caso, por exemplo, o Juninho, teve o André Cruz, o Fábio Luciano, entre outros, né? O Ronaldão. Né? Então, é assim, entre que a gente está lembrando assim de cabeça. Mas o que aconteceu é que o seu Paulo falou, olha, você vai dormir lá do outro lado e se o Araújo não renovar, acho que eu vou precisar contar com você. Eu falei, você está preparado? Você vai? Eu falei, vou, mas, pô, dei aquela tremidinha. Mas, lógico, a gente tem que preparar para o jogo ainda, né, tal. Então, eu dormi do outro lado. Aí, no outro dia, ele falou, ó, italiano, você vai para o jogo. Aí foi eu e mais um outro jogador do Juniores também, que dormiu nesse lado aí, foi o Armando, um garoto que também teve o mesmo problema de renovação, contusão, que não ia fazer teste ainda e tal. E ele também entrou, eu e ele, né, como o estádio lotado, como sempre, né, o Santos leva muito torcedores. E aí aconteceu que eu estreiei, né, a Ponte venceu o jogo de 2-1, né, ou seja, eu não cometi nenhum erro grave. Felizmente, esse jogo, o Pelé não veio, entendeu? Ficou sabendo. Ficou sabendo que você ia jogar, falou, não, esse não. Os caras italianos lá. Não. Ele não veio, né? Veio o time completo, mas ele tem um monte de Edu, gente Clodoaldo, Serra, um time, o Claudio Adão, entendeu? Um time massa, né? E aí o Edu abriu a contagem, primeiro 1-0 para o Santos, depois nós empatamos com o Armando, esse que estreou, fez o gol.
E no final não me recordo quem foi que fez o gol, acho que foi o de cá, fez o outro gol e acabamos que vencemos o jogo. E aí a Ponte não renovou mais com o Araújo e eu acabei, logo em seguida o outro jogo já foi aqui em São Paulo contra a Portuguesa, que nós também vencemos o jogo. E aí eu vou, né, Agora eu vou pegar... A antivisão do Pelé falou, esse eu o não time vai ganhando, eu você vou não pegar vai, esse você senhor aqui, não vai vem. mexendo, né? Quantos anos você tinha nesse jogo? Eu tinha 18 anos. Eu vou pegar esse senhor, que ele sabe tudo. Não vai me pegar, não. Não, 2-1 foi a estreia do Oscar pela Ponte Eu não Preta estava diante lá. do Santos. Você sabe quanto foi o placar do primeiro jogo do Oscar com a camisa do São Paulo e contra quem foi? Não me lembro. Foi um amistoso, você lembra? O quê? O primeiro jogo seu com a camisa do São Paulo no amistoso, você lembra? Lembro, lógico. Quanto foi? Acho que foi, não sei se foi 4 ou 5. 4. 4 Contra o... Palmeiras. E a estreia oficial do Oscar com a Contra camisa do também São o Paulo? Palmeiras. Estreia oficial do Oscar com a camisa do São Paulo. Contra quem foi, você sabe? Não. Contra quem foi? Palmeiras. Não, foi outro adversário. Não, eu joguei a minha estreia. Primeiro, camisa não era o jogo oficial. Não, era um amistoso. Foi um amistoso. Aí depois teve o primeiro jogo oficial. Eu não me lembro. 4-0 para cima do Corinthians. Ah, sim, depois que foi novamente contra o Palmeiras, e ganhamos também de acho 5-2. O cara é bom de estreia. Esse time aí era bom, né? E na seleção É brasileira? que o time era, na verdade, é um time bom mesmo, né? O São Paulo era um time bom mesmo. E a seleção brasileira? Na seleção, a minha estreia foi contra a França, lá no Parque des Princes. 4-0. Não, O que aconteceu na estreia, Oscar? não, nós perdemos, foi de 2-1. Perdemos o jogo contra a França. Foi o jogo do Platini? Jogo do Platini. Não foi 4, foi 2-1. Mas logo em seguida, nós recuperamos contra a Inglaterra, vencemos de 1-0 da Inglaterra lá. Né? O do Nunes. E depois contra a Alemanha. Foi pegou 2 pênaltis. 2 pênaltis contra a Alemanha, também o Brasil também venceu. Eu estava olhando os detalhes da sua vida e a primeira vez que eu ouço que um jogador descobre que foi convocado para a seleção brasileira no ponto de ônibus, é verdade? Porque a molecada lá quando eu jogava na Ponte, você sabe, a gente só andava de circular, né? Então, tinha lá, ou senão você ia contando os postes até o centro, né? Que é até, né? Quantos postes dá? Então, era assim, porque a Ponte, o estádio ali não é longe, mas próximo ao centro. E a molecada gostava de ir para o centro, ver loja, essas coisas, né? E aí nós estávamos retornando lá do centro, esperando no ponto de ônibus lá, aí passou um cara, me reconheceu, falou, acabei de ver ali a lista dos convocados, você foi convocado. Aí eu falei, mas não é possível. Não vi a hora de chegar no estádio, né? Como não é possível? Você não estava Então, esperando? mas é que assim, sabe por quê? A Ponte, quando jogou com o Corinthians, esses 3 últimos jogos na final, a Ponte teve os holofotes todos para a Ponte. Então, os jogadores da Ponte ficaram em evidência, porque o Brasil parou. Era uma final muito importante. E nesse jogo aí, o Cláudio Coutinho estava assistindo. Então, ele era o treinador, ele gostou de mim, do Polozzi, do Carlos, né? E como a gente era jovem, ele acabou convocando para a eliminatória. Que de 70, foi em 77, Foi para a 78. Copa de 88, né? 78. Argentina. Para a Copa 78 na Argentina. Então foi assim, aí nós estávamos no ponto de ônibus e o cara falou, olha, você foi convocado. Aí o que aconteceu? Cheguei lá na ponta, fui ver, convocado foi o de cá. Porque o de cá também chama Oscar. Entendeu? Aí veio a convocação, que vinha pelo fax. Pelo fax, não tinha fax, era pelo, como é que chama? Telex. Chegou lá da CBF, Oscar Salles Bueno Filho. Entendeu? Zagueiro central, Oscar Salles Bueno Filho. Pô, o de cá é meia, cara, não é zagueiro. Aí eu precisaram ligar lá para confirmar, falaram, não, é o zagueiro. E o de cá não ficou nervoso? Não, sou eu. E o de cá era um Mas ele pai ia ter que jogar de zagueiro, né? Você ia ter que jogar de zagueiro. Agora, você foi para a Copa de 78, você jogou como titular, você e o Amaral. O Amaral jogava demais também, né? Muito. Leão no gol, né? Isso, Leão. Nelinho, né? Nelinho jogou na Nelinho lateral. jogou Nelinho. Toninho também jogou, no Baiano. Ali a lateral esquerda ficou um pouco definida. Rodrigo Neto. Rodrigo Neto, às vezes jogou o Edinho. Começou o como Edinho, lateral, né? Eu também a gente não entendeu até hoje porque o Edinho virou lateral. Mas eram as coisas do Cláudio Coutinho. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, porque o Cláudio Coutinho,
ele tinha uma verborragia muito importante, ele era um cara culto, né? Era. Mas ele falava algumas coisas em termos de futebol, que se você for analisar, é o que seria hoje. Ele estava muito à frente do seu tempo e era até gozado por isso. Você que foi comandado por ele e que foi titular a Copa toda, o Brasil fez uma ótima Copa. Foi, porque aqui no Brasil é só... Foi o melhor jogador da Copa de 78. Não, e aqui no Eleito Brasil... pela FIFA. Então, aqui no Brasil só é melhor quando ganha. Mas o Brasil fez uma bela Copa. Foi. Campeão moral, diz o Campeão moral, desculpa. Como é que era o Cláudio Coutinho? Quer dizer, essa minha visão realmente bate. Ele era um cara à frente do seu tempo. Ele era um treinador, primeiro uma pessoa muito bacana, muito, né, honesto, uma pessoa que você conversava com você sentia muita sinceridade nele, entendeu? E tinha também uns treinos muito bons, ele corrigia muito, né, as falhas, o setor defensivo, por exemplo, o modo de jogar, entendeu? Não é que não era só no papel, na lousa, sabe? Em loco mesmo, no campo também. Mesmo então, sem ter sido jogador, né? Pois é, ele tinha muita experiência, né, de campo, né? O Parreira também não foi grande jogador, mas é um excelente treinador. Verdade. Né? E daí e esse negócio de ponto futuro, essas coisas, você vê hoje... O overlap, né? Que antes o jogador era lateral, né? Marca aí lateral. Ele começou a, né, querer que o lateral avançasse, que passasse, né? Que fizessem a troca, às vezes até mesmo com os pontos, que avançasse. E aí ele é muito criticado por isso, né? E hoje é moderno, né? Hoje, se não fizer isso, não joga, né? Não joga. Agora tem uma coisa, né? Você lembra o jogo lá de Mar del Plata, né? Aquele pasto contra a Argentina. O Chicão só jogou aquela partida, né? Saiu Cerezo e entrou o Chicão. Foi um dos maiores jogadores em campo. Eu adoro o Chicão, que é lá, falecido Chicão, que era lá da Francisco Jesuíno Avantes, lá da minha Piracicaba, e que passou para a história como um jogador violento. Ele realmente não alisava, mas ele jogava muita bola também. Jogava. E era um grande marcador. E ficou com a marca aí que quebrou o Ângelo, quando na verdade quem quebrou foi o Neca. Mas isso à parte. É verdade aquela história que ele pergunta para você, entra antes de todo mundo para sentir, né, o clima, e a torcida xingando vocês, daí vocês voltam. Aí falaram, golpe psicológico do Brasil, quando o Brasil voltar, agora as vaias não vão ser mais sentidas. E é verdade que ele falou assim, Oscar, eu vou fazer um risco aqui na frente, o que passar você pega lá atrás, e quem é o bravo do time dele? Aí você falou para ele, é o Kempis, deixa comigo. Kempis não é aquele outro lá que foi prisioneiro. O Kempis era o grande jogador do time. Kempis era o grande jogador. Jogava no Santos esse outro, mas estou esquecendo o nome dele, que era um de bigode bravo. Luke, é verdade. Você tá vendo? Isso é verdadeiro ou é mais uma história, uma lenda? Não, o Chicão ele gostava muito de falar assim, né? Por exemplo, ele olhava para o joelho, né? Porque ele tinha o problema do joelho, operado já, né? Então ele falava, esse joelhão aqui amanhã ele me deixar, eu quero arrebentar com o jogo, né? Então ele conversava até com o joelho, sabe? Porque tudo dependia do joelho dele. Tinha medo de sapo. Mas o Chicão era assim, não tinha assim, fosse em casa ou fora, ele não amedrontava não, entendeu? Ele jogava mesmo, chegava a marreta mesmo, não queria saber. Eu me recordo muito também do Chicão, quando eu fui estrear nesse jogo que eu falei da Ponte Preta, o Chicão era o volante, sabe? Aí era Chicão e Teodoro? O Teodoro era a reserva dele. Os dois jogavam demais, né? Os dois jogavam muito, né? Mas ele chegou em mim e falou, garoto, então é o seguinte, a bola que você pegar, que você vai estrear, eu vou encostar, você toca em mim. Entendeu? Não se explicar, não se preocupe. Quando você receber, eu vou estar ao seu lado ali, você pode tocar em mim que eu vou ajudar, não tem problema. Então, assim, eu me lembro isso até hoje, porque é uma coisa que marcou bastante, né? Porque você vai... Eu nem intimidade eu tinha com os caras direito, né? Porque nós jogávamos contra eles, nós dávamos trabalho para eles, porque antes o coletivo não era entre os profissionais, era o profissional contra os juniores, entendeu? Então, dava pau pra caramba, né? E isso dava muita experiência pra gente, né? Pros garotos, né? E, então, eu me lembro que esse jogo foi importante, a presença dele perto de mim, né? Porque me deu mais tranquilidade, né? Para não errar passo, porque você errar passo, aí erra um, erra dois, torcida vai encher o saco, então vai queimar. Eu perdi a confiança. Então, eu falei, você vai receber, você vai ver que eu tô encostando, você toca em mim que não há problema, tá? Agora, esse risco que ele falou que ia fazer foi verdade?
lá na Argentina? O risco eu não me recordo de ter falado, não. Mas é assim uma coisa bem dele mesmo, né? E na verdade esse jogo aí na verdade foi uma guerra mesmo, porque nós fomos um dia antes e a torcida não deixou a gente dormir, sabe? Com foguete em frente do estádio, rojão, né? Em frente do hotel, desculpa, e fazendo barulho para atormentar, a polícia vinha, depois eles retornavam. A polícia estava combinada. E do hotel até o estádio, fizeram, sabe, uma linha para o ônibus passar no meio, assim, jogando coisa no ônibus. Tá bom. Aí entramos no campo, o Coutinho falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar uma meia hora antes de chegar lá no estádio, vamos dar uma volta na pista, conversando, deixa os caras vaiarem à vontade, xingar e jogar coisa, né? E aí, quando nós entramos depois, porque antes o aquecimento não era no campo, você não podia aquecer no campo, tinha que aquecer no vestiário, já entrava direto para o jogo, né? Agora não, agora você pode aquecer no campo, né? E aí foi assim, funcionou bastante, porque não dá mais aquele impacto, né, de você também, não só da torcida, como também da gente que vai... porque se você chega no campo, você olha o lugar que você vai jogar e tal, você fica mais ou menos reconhecendo, né, o local, né? É importante isso daí. Então o golpe psicológico foi do Coutinho. Oscar, 78 foi sua primeira Copa. Foi meio frustrante, campeão moral, Argentina, sempre aquela história do Peru. Mas em 82, eu acho que marcou mais. Até porque a seleção era um super time, reconhecido até hoje. Você ficou muito mais triste em 82 do que em 78? Eu acho que sim, porque em 82 a gente tinha assim, quase certeza de ganhar o título, sabe? Tudo levava a crer que a gente seria campeão, porque nós treinamos assim, acho que uns 2 anos com o Tele, e acho que quem está jogando fora do Brasil, acho que era só o Edinho, o Zico, o Cerezo e o Falcão, né? E o Dirceu, que assim, que tinha acabado de recentemente ir também. Então, nós ficamos concentrados na Toca da Raposa, assim, para a Copa ficamos 2 meses treinando. Então tivemos um tempo bom para treinamento, saímos para jogar por exemplo na Bahia, retornava para a Toca, ia para Rio Grande do Sul e voltava. Então teve um período bom de treinamento, parte física, parte técnica, entendeu? E o time nesse período todo só ganhava e goleava e jogava bem, era bem elogiado e tal. Então a gente tinha quase certeza, né, que ia ser campeão. Começamos bem, né, o time jogando bem. Perdemos antes do jogo o Careca, antes da estreia, o Careca, que estava jogando muito bem também. Mas esse jogo contra a Itália foi, de fato, nos pegou de surpresa, porque a Itália, você sabe, é um time que joga bem no contra-ataque, né, estuda bem o adversário. E nós fomos assistir Itália e Argentina, que jogaram antes para a gente conhecer os jogadores. Aí o que aconteceu? A Itália estava indo mal, sendo criticada, os jogadores não davam entrevista, estava assim, aquela guerra lá. Paulo Rossi voltando do problema da totocálcio. Da totocálcio, E aí, uma guerra no jogo, a Argentina jogou muito bem, mas a Itália venceu de 1-0 o jogo, me parece. Paulo Rossi. Fez o gol. E aconteceu que jogamos o nosso próximo jogo era contra a Argentina. O Brasil jogou, ganhou bem de 3-1, né, jogou muito bem. O Maradona foi expulso, que teve, né, deu uma pancada no Batista aqui na barriga. E ganhamos 3-1. Aí o que acontece? O próximo jogo é com a Itália. Nós vimos que a Itália ganhou, mas jogou muito mal, sabe? É um time que não dava para acreditar que pudesse ganhar da gente. Você pode falar desse jogo daqui a pouco? Porque afinal vamos nos preparar, porque isso aí foi o suspense. Então você deu uma informação legal, né? Porque realmente a gente viu, você viu, eu também vi, e assim eu vi mesmo. A Itália realmente estava mal. A Itália, a gente achava que inclusive quase foi eliminada na primeira fase. Daí jogou mal, o Brasil falou, bom, agora nós vamos ganhar desses caras. E todos nós achávamos, né? Eu, Fábio Seroli, quem estava lá. Mas já você conta mais desse jogo, né? Porque esse cara,
Esse cara tem história, hein? Esse tal de Oscar. Você está assistindo mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte. Mas é jeito da Itália. A Itália é assim, você não pode nunca desdenhar da Itália. No gol do Graziani. Ele pediu. Ela quer entrar? Quer entrar? Peraí, vou abrir lá pra... Essa é mais uma produtora. Esse o departamento financeiro acaba de chegar. Senta aí que nós vamos fazer última parte. Agora a chuva melhorou, hein? Nossa, tá tudo molhado. Pode ir agora? Não vou dar Tudo pra bem? vocês, que a gente Vamos lá. vai sentar, depois eu dou. Ah, tem as fotos, né? Tem. Vamos lá. E voltamos para o último bloco desse programa Os Caras. Com o cara. Eu, Fábio Serodi, e o cara hoje é Oscar José Bernardi. Eu interrompi, é duro interromper zagueiro, hein? Principalmente, o cara vive antecipando, né? Mas eu dei um jeitinho. Oscar, eu queria que você falasse, então, se já estava encaminhando o jogo que se tornou decisivo, histórico. E depois eu queria que você falasse também, assim que você completasse, como é que se sente sendo um jogador daquela que é considerada talvez a segunda melhor seleção de todos os tempos, que é a primeira de 70, segundo pesquisas aí. O Brasil está entre terceira, essa seleção de 82, segundo, terceiro, que é realmente um negócio maravilhoso. E aí? Aí veio a Itália, que estava combalida, lá embaixo. Então, eu sinceramente, eu até acho, né, com toda a humildade, que a gente até menosprezou um pouco a Itália, entendeu? Porque me recordo também que o Falcão até tinha dito para a gente numa pré-eleição que tinha conversado com o Conte, que o Falcão estava na Itália, no Roma, jogava com o Conte, o Bruno Conte. E aí ele disse, ó, Falcão, nós já arrumamos, praticamente já arrumei a minha mala, está pronta, né? Porque vai ser difícil vencer o Brasil, então eu acho que nós vamos embora. E aí na nossa pré-eleição antes do jogo, né, o Falcão comentou isso daí também, e nós conversamos com o Tele que o empate era nosso, né? Vamos falar, vamos jogar um pouco mais, né, retrancado, fechado, mais segurando mais, tal, né, laterais ficando mais para não, porque a Itália foi pontuais nas laterais, né? Mas aí o que acontece? Um dá um palpite, o outro dá outro e tal, mas o Tele falou, nós vamos mudar. Aí a gente tá vindo bem pra caramba, desde os amistosos, preparação, e aqui na Copa ganhando, convencendo, jogando bem, vai mudar, perde o jogo, e daí, né? Por que mudou, né? Então foi o consenso, então vamos jogar da mesma forma. Então foi não sei se foi um erro de cálculo na hora, né, que a gente tomou a decisão e tomamos um gol, levamos um susto, né, porque o Brasil saiu atrás contra a União Soviética e contra a Escócia. Eles fizeram o primeiro, né? E virou. E agora contra a Itália. Então, a gente também achava que ia virar. Logo em seguida fizemos, empatamos 2 vezes, né? Chegou a ter empate. E o resultado foi isso aí, né? Que todos sabem. O Brasil ficou 3 vezes classificado. 3 vezes, ainda antes, 1-1, né? 2-2. Justamente. Aí você conviveu no primeiro jogo, o Valdir Pérez teve uma falha que não era normal para ele. Ele jogou tanto tempo e a gente não lembra de uma falha como aquela do Valdir Pérez contra a União Soviética. Ah, sim, o primeiro jogo. O gol do Bal, que aliás já faleceu. O Bal. Aliás, o Valdir também, né? Valdir também. E nesse jogo o Cerezo errou e o Brasil tomou gol. Assim como o Clodoaldo errou em 70, mas aí o Brasil ganhou de 4-1, ninguém fala nada, né? Porque o resultado também ajuda e o Clodoaldo era genial. Assim como o Cerezo também é extraordinário. Como é que vocês lidaram com o Valdir Pérez nesse primeiro momento, que era um cara já experiente, mas Copa do Mundo, né? Fica aquela imagem para ele continuar jogando, e com o Cerezo nessa outra situação?
Eu acho que quanto o Valdir foi assim um pouco foi talvez um erro que apareceu mais, né, por ter a bola ter passado por vão da perna, para o goleiro isso daí é Tragédia. uma tragédia, um vexame, né, uma coisa assim. Mas felizmente ele teve o psicológico forte, né, ele viu que errou, mas não se abalou tanto, né, que o time reagiu, né, venceu, então esconde, né, o que aconteceu, né? Então macula um pouco o erro. E quanto o Cerezo, eu acho assim que foi uma bola passada, mas eu não vejo assim que tenha sido... que aconteceu o gol, né? Mas um erro de passe é uma coisa normal, né, comum, né? E esse passe incomoda o Cerezo, porque até hoje eu encontro com ele, ele falou, pô, não tem um que encontra comigo até hoje, os caras ficam perguntando desse jogo, mas é uma coisa impressionante. Assim como se aquela cabeçada sua em cima da hora entrasse, você hoje seria ainda mais glorificado. Não, até na porta do Maracanã. Aquela bola aí tinha entrado? Porque sinceramente, né, eu gostaria que tivesse o VAR naquela época. Mas, essa foi boa. Mas eu acho que não entrou, parou na risca. Você... era um grande goleiro, aliás, o Zoff, né, num programa de rádio que ele também gravaram comigo, ele disse que foi a defesa da vida dele, viu, essa bola. E você também participou da Copa do Mundo de 86, mas já não como titular. E aí ele era titular até as vésperas. Até a véspera. Aí o Tele... Eu também acompanhei. Tá? Até uma semana antes. Até uma semana antes. Aí o Tele tira você do time. E se eu não me engano, você estava sentado no banco de reservas do lado do Zico, antes do Zico entrar no jogo contra a França. Ele estava machucado. E você lembra dos detalhes? O Zico estava no banco, não porque ele foi de fato mesmo porque para ele entrar, se precisasse, né? ele estava com o joelho bem inchado, eu acompanhava, porque eu fazia fisioterapia também, né, e ele estava junto. Né? Na hora que aliás, o Tele falou, a pensar em não ir para a Copa. Ele falou para o foi Tele. dúvida, o Tele levou jogador a mais. A gente estava na Toca da Raposa, ele deu uma entrevista para mim, para o Vanderlei Nogueira na época, para vários repórteres. E falou, olha, se não der, eu não vou, já falei com mas o a presença do Zico era muito importante, né? Eu lembro até também que o Tele ficou para decidir no último momento entre Dirceu e Cerezo. Acabou levando o Dirceu também, né, para esse jogo. Na hora que o Tele chama o Zico, é lógico, ninguém ia saber o que ia acontecer. Qual foi a reação, Oscar? Porque é um jogador importante demais, um jogador que estava com um problema sério demais, que entra no momento do jogo, era um momento decisivo para a Copa do Mundo, e todo mundo sabia que ia precisar dele. Ele era muito decisivo, né? O Zico é um cara que está dentro de campo, que é um perigo constante, né? Ele, né, de uma jogada, ele pode decidir o jogo, né? E ele só errou o pênalti por causa disso mesmo, por causa da contusão dele. Não estava 100%, né? Estava com o joelho muito inchado. Não dava para ele correr dele, estava mancando, né? E aí foi que ele errou. Ele chegou a falar para você, estou indo para o sacrifício? Não, eu não acho, ele não falou nada, mas a gente sabe que ele não tinha as melhores condições para ir para o... Estava com dor, né? Tanto é que ele não entrou jogando, né? Zico no banco não tem como, né? Ele, na verdade, ele foi ali, se caso precisasse, ele entrava, né, no sacrifício e tal. Porque não estava das melhores condições dele, o joelho dele estava bem inchado. Né? Mas aí ele entrou, meteu a bola para o Branco, aí o Branco sofreu a penalidade. O passe maravilhoso foi dele. Aí ele foi lá e bateu, o Bates pegou. Só que na hora da decisão dos pênaltis, ele foi lá e bateu de novo e fez. Quem perdeu foi o substituto o Sócrates, o Júlio César, que bateu um tiro de meta na trave e não estou culpando que ele não era batedor de pênalti. Agora, o Tele, o Paulo Isidoro, diz que tem uma mágoa do Tele, de 82. Que ele tirou o Paulo Isidoro para botar o Dirceu. O Paulo Isidoro vinha jogando na ponta direita, porque o Falcão não ia poder
O Cerezo ou o Falcão? O Cerezo que não podia jogar o primeiro jogo, que estava suspenso? Não, você ficou fora. Então estava suspenso. Então, o Paulo Isidoro treinava por ali, fechando o meio, era um ótimo jogador. E no dia da estreia contra a União Soviética, primeiro tempo, o Tele escalou pela direita o Dirceu, que também foi muito criticado. Colocar um cara de canhoto pela direita hoje é normal, hoje também é tudo normal. Aí É que o Dirceu, o Isidoro também, ele tinha um pulmão muito para marcar. É lógico que o Dirceu marcava um pouco mais, porque o Dirceu era o recordista de teste de Cooper, era o Dirceu, né? Ele fazia, acho que era 3.600 metros em 12 minutos. Né? Como eu. Antes era o teste de Cooper, hoje nem usa mais fazer esse teste. Mas realmente ele tinha um pulmão privilegiado. Agora, o Paulo Isidoro disse o seguinte, olha, eu perguntei um dia para o Tele Santana, seu Tele, por que o senhor não me deixou jogar, não começar jogando? Aí o Tele respondeu para ele, quando eu o colocava para jogar, eu nunca expliquei nada para você, nem você me pediu explicação. Agora que eu tirei, também não tem explicação. Com você foi a mesma coisa, ele tirou você do time, botou no certo e chegou a conversar com você. Não, na verdade é o seguinte, o Falcão, o Tele tirou eu e o Falcão do time, entendeu? Eu não tenho mágoa nenhuma dele, não tive nada, tanto é que depois da Copa, eu estava no Japão, ele que me trouxe de volta, que ele queria que eu substituísse no São Paulo. Ele me chamou para ser auxiliar dele e que ele ia parar e eu ia assumir. Então foi feito assim. E só para mostrar a relação. E acontece que depois ele ia parar, mas ele ganhava tudo e daí não parava, aí continuava. Ele nunca parava. Porque ganhava todos os títulos, né? E aí eu acabei que teve uma proposta da Arábia Saudita e eu acabei indo lá. E você levou o Milton Cruz. Para substituir o Candinho, lá na Arábia. E o Milton Cruz pegou dinheiro, fez um grande investimento. O Milton foi comigo. Mas daí o que acontece? Nosso assessor financeiro. Aí sobre o Tele. Então, sobre o Tele, o que é que eu concluí, entendeu? É que nós tínhamos na seleção, tínhamos eu, o Falcão, o Careca, o Miller, o Silas. E sim, mas eu acho que é esses jogadores. E aí o que acontece? Faltava uma semana para dar início à Copa, né? Nós estávamos fazendo amistoso e tal, mas ia dar início. Então, nós fomos fazer uns treinamentos separados lá no canto, entendeu? Antes de começar o treino do Tele, que nós fazíamos no São Paulo. Nós jogadinhas aqueles Miller, Silas e Falcão faziam, né? E aí, de longe, eles ficaram observando ele, o Valdir de Moraes e o Tim, né? E aí nós sentimos que ele ficou bravo com isso daí, entendeu? Aí no jogo amistoso, 2 dias depois, ele já sacou eu e o Falcão do time, entendeu? Ele não gostou que você levasse coisa de São Paulo para lá? Eu nunca perguntei para ele. É impressão sua? Ele nunca me deu satisfação, como você disse, mas a gente não é bobo, né? A gente sabe que não fizemos por maldade. A gente, lógico que um jogador vai para a seleção, está acostumado a fazer uma coisa, por que não usar durante a seleção? E a gente viu que eles estavam lá de longe só olhando. É ciumento. Também não, é ciumento, ele é. Deixa eu só... Mas era muito competente. Sim, deixa eu só aproveitar, que a forma dele é ser belo. Quando o Marcão separou umas fotos do Oscar Obelo. O cara era chamado Obelo, mas o cara tá inteiro. Olha lá, o Oscar não é esse menino, o Oscar é o de cima. Esse é o Oscar na Ponte Preta. O Dirley, o Lúcio e o De Rossi lá atrás. Jogava o Dirley, eu gostava do Dirley. Tem mais o Dirley fotos. Hoje jogava na seleção. Esse já na Ponte Preta mais característico, aquele cabelinho 77. O homem era modelo, aí tá louco. Aí o Oscar... Quer dizer que o tempo faz com a gente. O Oscar foi ter uma passagem pelo futebol do Cosmos, jogou com o Carlos Alberto Torres, mas voltou para se consagrar, ou melhor, consagrar o São Paulo. Aí o Oscar, capitão do São Paulo, sendo campeão paulista. O Luiz Carlos Quartarolo não está nessa foto, porque nesse dia ele não foi. Nesse dia ele não foi. Oscar, eu estava lá, não estava, Oscar? Estava todo jogo, ele estava lá. Obrigado, Oscar. Fausto Silva. Fausto Silva. O Oscar, você está recebendo parabéns da diretoria do São Paulo Futebol Clube. Oscar, vai passar mais uma foto sua com a camisa do São Paulo, mas eu tenho que perguntar... Tá com cara de Muricy, hein? Aliás, andam juntos, andavam juntos, né? Os caras eu joguei somente na seleção com ele. Mas você não levou ele para a Arábia?
Não, o Muricy não. Levei o Milton Cruz. O Milton. O Muricy, aí Muricy foi o sucessor do Tele. o Muricy nós éramos adversários, era da Ponte e era São Paulo. É uma geração anterior. Não, até somos da mesma idade. Ele Não, mas no São Paulo ele tinha foi saído antes. para o Puebla do México e eu cheguei no São Paulo. E depois, mas antes nós jogamos na seleção sub-20, fomos campeão sul-americano no México, no Chile. Que era a seleção de novos. Seleção de novos. Ele era o meia. Olha os caras com a camisa da seleção brasileira. Aí tá Oscar Obelo. Eu tava louco pra perguntar um negócio. Isso aí o computador ajeitou, Oscar. Não precisa que você era menininho. Né? Esse é Oscar Olha só, 78. Esse é Oscar 78? Isso. Mas dizem que zagueiro tem que ser feio, beber pra caramba, pra assustar o Ainda atacante. era o distintivo, era CBD lá, você viu? Era. E esse é Oscar no Cosmos. Clodoaldo. O Clodoaldo, nós fizemos fazer um amistoso contra o Santos lá aqui na Vila. Não, antes fizemos lá em Manaus, contra o Nacional. Foi contra o Fast. Tá lotado demais pra ser a Vila. Não cabe. Foi lá em... Oscar, aquelas indas e vindas, eu uma vez li e não acreditei. Eu sei que sabe que o Oscar que trouxe o Edivaldo para São Paulo, o Oscar também, que jogou no Atlético, o foi Edivaldo campeão é pelo bom, São Paulo, isso, ponta esquerda. Bom jogador. Eu li, eu sei que ele ficou bravo com o Pepe, porque o Pepe por o Wagner Basílio no time de São Paulo, você não acompanhava de perto, mas me contaram e não acreditei. Você ficou chateado com o Silinho? Não, nem um O que pouco. aconteceu entre você e o Silinho? Não aconteceu nada. O Cilinho, na verdade, eu já estava parando de jogar, né? E também tinha operado os 2 joelhos e tal. E chegou um período, porque assim, o Cilinho, ele era dessa forma. Ele, melhor, com todo respeito, o melhor treinador que eu trabalhei. Com todo, Genial. Genial, o Cilinho. Gênio. O treinamento dele, a dinâmica dele com o jogador aqui, ó, na mesa, assim, era fora de série. Era pra hoje, né? Para hoje. E ele optou por um outro jogador, mas eu já estava também, né, com 34 anos e acabei que fui embora para o Japão. Mas o Cilinho, ele tinha, assim, a cabeça dele, o jogador depois de 33 anos, 34 anos, se jogar, ajuda. E se não jogar, ele acha que dá trabalho. Você entendeu? A convivência com o grupo e tal. Não são todos que colaboram, entendeu? Que acham que já teve um prestígio lá atrás e vai ficar de fora. Então, nós sabemos que é verdade isso. Entendeu? Não sei se você compreende, porque esse cara já tem uma certa fama. Aí chega com 34 anos, você não está jogando a mesma coisa. O que acontece? Tem aí jogadores de hoje, a mesma coisa. Que são um pouco contestados. Então, isso é muito comum. E ele me explicou que ia dar oportunidade para outro, né? Mas logo em seguida aí apareceu o Japão com a proposta e eu acabei indo embora. Mas sem nenhuma mágoa dele. Eu sempre falei que o Cilinho foi o melhor que eu tive de treinador. Agora Entendeu? foi como Aliás, treinador? ele faleceu há pouco tempo, no final do ano passado. Um mês antes eu estive na casa dele fazendo uma visita para ele, entendeu? Mas Ele estava com Alzheimer. Ele estava com um pouco, assim, Mas você reconheceu? Você chegou a conversar com ele? Ou não? Quando eu fui, Estava lá a dona Cida, ele estava lá, o neto dele, tudo, mas ele ficou segurando a minha mão, eu não tenho certeza se ele reconheceu. Mas não soltava, né? Mas também, como ele estava com o olho fechado, não abria, então a gente não tem certeza que ele... Porque o nosso cérebro é incrível, né? Ele, com Alzheimer principalmente, não lembra de hoje de manhã, não lembra de ontem, mas lembra de 20 anos, 20 anos. Sim, é verdade. Então, provavelmente, ele tenha se tocado que era você. Até para lembrar, o Oscar foi para o Japão, virou técnico no Japão, voltou para o Brasil, foi técnico do Guarani, teve uma passagem no Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro foi campeão da Libertadores da América, com o início do trabalho foi do Oscar. E o Oscar, nessa revolução toda do futebol, me contou uma vez uma história de que existia treinamento para torcida. O que é treinamento para torcida no Japão? Quando eu fui ao Japão, eu fui 4 anos antes do Zico. Foi eu e o Milton Cruz. O Milton Cruz foi para o time e eu para outro. Ele foi fazer assessoria financeira lá. O primeiro jogo meu foi contra ele, inclusive. Quem ganhou? Nós ganhamos. E ele saiu do jogo com uma cabeçada que eu dei nele. Foi, não por briga, numa bola dividida na escanteio. Eu acho que o Dino Sano mandou ele me marcar, né? E aí ele veio me marcar, eu subi com ele de cabeça, acabei que ele
desfaleceu lá e acabou sendo retirado. Mas o que acontece lá, que quando nós chegamos lá, o time só veio a ser profissional mesmo no Japão depois da Copa de 2002. Né? Antes não era assim tão profissional como é hoje, né? Hoje o Japão cresceu muito, né? E então o torcedor, por exemplo, do antes era o Nissan. Era empresa, né? Era a Toyota, Nissan, Honda, que jogavam entre si, né? E a torcida não tinha experiência de torcer, como é que era a torcida. Então, aí eles iam lá no campo, um dia antes, 2 dias antes, iam ensaiar, né? Tinha o comandante da torcida com o microfone. Para treinar. Para treinar. Calma, Oscar, você já viu algum japonês que ele tagou pro time errado, não? Ah, já deve ter tido. Agora, Oscar, você sabia que estamos encerrando, o papo está tão bom, passou tão rápido. Passa rápido. Uma das maiores imagens que eu lembro do Oscar, vai ser rapidinho porque estamos encerrando o programa, é o falecido doutor José Carlos Ritt, querendo operar o pé do Oscar, porque apareceu na radiografia umas coisas lá diferentes. E o Oscar dava saltos assim para mostrar que estava tudo bem. E falava assim, doutor, a fisioterapia mostra, a mão do jogador de vôlei também tem microlesões, o meu pé está igual. O senhor não vai operar meu pé, não. É verdade. Isso. Eu tive esse problema com o doutor Carlos Risco e tal, né, que já parecia gente boa demais. Mas eu queria jogar, né? E aí ele queria me tirar do jogo por questão de me proteger, sabe? Assim, prevenção. Prevenção. E eu acabei que bati o pé e fui tirar... Você pulava mesmo, bati o pé mesmo. Fui tirar uma radiografia em outro lugar, entendeu? Aí acabei que insisti, acabei jogando, aí eu joguei contra o Vasco e ainda fiz o gol, né, no Maracanã ainda, ganhamos o jogo. Teve esse probleminha aí. E no São Paulo eu tive uma coisa muito interessante, que até hoje é comentado aí com os médicos aí, que eu estava fazendo um bingo lá à noite no Concentração, jogando bingo lá, que os diretores davam um prêmio, a gente ficava lá jogando, né? Vanderlei Luxemburgo é bom nisso. E aí eu estava fazendo gelo no joelho, que eu sempre teve um joelho meio inchado, meio operado, e eu acabei esquecendo, e o gelo deitou, ficou na parte de baixo, sabe? Fiquei muito tempo apertando. Aí aconteceu que quando eu levantei, a ponta do pé relava no chão, sabe? Caiu. Conseguiu movimentar. Queimou o ciático e acabei que fiquei 3 meses sem jogar por causa de um bingo. Problema. Oscar, um abraço. Não jogue, obrigado. Nunca mais jogue bingo com gelo. Com fisioterapeuta. Oscar José Bernardo, obrigado. Foi muito bom revê-lo. A gente sabe honra. da sua vida. Você é um cara que faz bem para o esporte. Boa sorte para você, para os familiares. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Você é o cara. Foi muito bom, muito descontraído, né, a entrevista aqui. E passou rápido demais. E obrigado a todos vocês aí pelo convite mais uma vez. Foi um prazer participar do programa. O prazer foi nosso. Até a próxima edição dos Caras. Olha, os caras estão chegando aqui. Até mais. Pois é, grande Oscar Bernardi. Estava me lembrando aqui, eu fiz jogo do Oscar na beira do gramado. Oscar Seleção Brasileira, Ponte Preta, Oscar Polozzi e Odirley. Que time, como jogava o Oscar, que categoria. Uma das grandes referências do futebol, principalmente com a camisa da seleção e do São Paulo Futebol Clube. Obrigado ao Quartarolo, obrigado ao Fábio Serodi, obrigado a você. Continue em contato conosco e nós voltamos na programação com muito mais do National Sport Channel. Valeu, pessoal, até a próxima. Você acabou de assistir mais uma atração do NSC. National Sports Channel. Isto é esporte.